Então vamos falar da condenação do Molusco? Vamos lá. Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apolo. Estamos aqui com mais um vídeo, então um vídeo de ocasião, aproveitando esta situação. Como vocês sabem, então foi condenado em segunda instância lá pelo colegiado o Lula Molusco, também conhecido como Sapo Barbudo, de modo que este se torna automaticamente inelegível para essas eleições agora de 2018, e isso tem algumas consequências. Isso nos ajuda a traçar alguns cenários aí possíveis para o futuro, e disso que nós vamos falar aqui. Para o pessoal que é mais libertário, que acompanha o canal aqui, eu peço para vocês que estão interessados no vídeo que ignorem por um instante que imposto é roubo, que o Estado seja uma quadrilha e que a democracia seja um totalitarismo disfarçado, tá certo? Vamos abstrair isso por um instante e vamos voltar aqui ao modo como as coisas estão se apresentando de fato nesse momento. Bom, então a condenação desse sujeito realmente representa alguma coisa para muita gente boa. Teve gente aqui, por exemplo, comemorando, saindo na rua, teve gente soltando fogos, buzinando, gritando, parecia jogo de futebol, enfim. Mas o fato que nós devemos nos atentar é que isto é uma boa notícia em meio a um mar de lama. Nós continuamos aí com uma boa notícia em meio a dezenas de outras ruins. Isso faz parte de um contexto maior. Como nós sabemos, as esquerdas chegaram no poder aqui na América Latina de maneiras muito questionáveis e através de um projeto que durou muito mais tempo, tem raízes mais profundas, vem de décadas e décadas de ocupação de espaço na mídia, nas escolas, no meio artístico, no meio universitário, questão dos intelectuais que a gente sempre fala aqui, mesmo através de infiltração da religião, enfim, foram diversos meios de dominação cultural utilizados ao longo desse tempo e um sistemático empenho na montagem, na confecção desse esquema maior de favorecimento de poder e consequente perpetuação de poder dessas esquerdas e seus respectivos representantes. Como vocês podem ver, foi uma coisa muito comum aqui na esquerda desde os anos 90, elas de fato começarem a colher os frutos disso que elas vêm construindo ao longo aí das últimas 4, 5 décadas e de fato chegarem ao poder e em muitos casos se perpetuarem através desse sistema democrático tão fraudulento, tão falho em diversos aspectos, se tornando muitas vezes ditadores, como é o caso mais icônico, onde a coisa chegou mais longe, as últimas consequências, é o da Venezuela que vocês estão vendo hoje. Mas algo parecido começou a se configurar na Bolívia, na Argentina as coisas estavam seguindo esse caminho, no Brasil as coisas estavam seguindo esse caminho, enfim. E por que eu estou insistindo nesse ponto de que é um problema maior? Porque a gente tem que lembrar que agora o jogo não acabou. Ao você derrubar o Lula, tirar ele do cenário eleitoral, não quer dizer que a esquerda tenha acabado, não quer dizer que os socialistas tenham desistido dos seus projetos totalitários, que eles vão parar de nos encher o saco, coisa e tal, muito pelo contrário. Como diria o nosso grande mestre, cientista político Cebolinha, o perigo vermelho está nos londando. Acho que era isso que ele falava, sei lá, não lembro do quadrinho certo, mas enfim, alguma coisa assim. Então vamos traçar alguns cenários possíveis aí decorrentes deste fato aí da condenação do Molusco. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos que sempre fazer uma diferenciação entre os discursos, aquilo que se declara como intenção e aquilo que se dá de fato, quais são as ações materiais dos agentes históricos então representados. O que eu quero dizer com isso é que assim, o PT agora e as esquerdas vão iniciar um discurso, vão insistir numa tese própria e vão insistir de fato, vão reproduzir isso exaustivamente com a única função de construir uma narrativa histórica. Não quer dizer que eles acreditem nisso que eles estão falando. Eles estão falando isso para depois, no futuro, terem o pretexto de tomar outras ações, de defenderem outros posicionamentos, enfim. Tá certo? Então eles vão insistir muito nesse momento na tese de que eles vão resistir, de que está acontecendo um golpe, de que o Lula foi preso sem provas e de que está havendo uma perseguição política contra a vontade do povo, aquela coisa, até aquele blá 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 de sempre que a gente está acostumado a ouvir. Eles acreditam nisso? Talvez um ou outro louco, um cara mais fanático, assim, até acredite, mas quem idealiza isso não, eu tenho certeza que não, ele não seria ingênuo a esse ponto. Qualquer pessoa que viva esta época, como eu que estou aqui, você que está assistindo esse vídeo, você tem plena consciência de que isso é absolutamente infundado, você tem plena consciência de que o sujeito realmente orquestrou um projeto de dominação, é um mentiroso patológico, porém esse esquema com raízes mais profundas não pode apanhar dessa forma e ficar quieto, não pode deixar isso passar batido, então eles vão usar todos os mecanismos que eles tiverem, vão usar eventualmente aqueles chamados movimentos sociais, só nesse nome movimentos sociais a gente já tem aí um truque de linguagem, um truque simbólico, dando a entender que são movimentos que representam a população, representam a vontade do povo, aquela coisa nós sabemos que não, são pessoas profissionais, são pagas, eventualmente com mortadela, para militarem em prol dessas causas que 99% do tempo eles também não sabem que causas são, eles são chamados simplesmente, olha, compareça aqui no dia tal, vai ter uma manifestação, você vai ganhar uma camiseta, um boné, um lanche, e às vezes R$40, R$50, aí a pessoa aparece lá, vai andando na rua, balançando a bandeira e por que você está aqui hoje? O cara, rapaz, não sei, o pessoal lá do sindicato me chamou, eu tive que estar aqui, porque senão ia perder não sei o quê, não ia arranjar escola para meu filho, alguma coisa assim, né? Enfim,
eles vão acionar esses militantes profissionais para saírem nas ruas e eles vão insistir nesse discurso, vão publicar em jornal, texto, vão publicar o que for possível para criar o registro histórico para que no futuro essa história seja contada conforme a versão deles, tá certo? E por isso que eu torço que esse vídeo fique no ar por 300 anos, tomara que o YouTube não vá à falência até lá, ou enfim, que exista um registro histórico disso, para que as pessoas daqui a muito tempo possam ver que isso tudo não passa de um grande engodo. Então, ao criar esse material historiográfico, não quer dizer que eles acreditem nisso que eles estão falando, eles sabem que realmente a casa caiu, eles sabem que existe um esquema de poder, que esse esquema, infelizmente para eles, teve na sua peça mais simbólica, que era o ex-presidente Molusco lá, ele foi pego, foi capturado, não foi esperto bastante, ele conseguiu enganar as pessoas em tantas coisas e aí foi pego num detalhe um pouco mais simples, né? Uma coisa mais rudimentar, não. Enfim, na parte mais simples o cara foi pego, isso acontece, são ironias da vida. Mas enfim, estamos criando então pretexto para que no futuro os livros de história que vão educar os seus filhos, os seus netos, contem que aqui, realmente nesse período, houve um grande golpe contra a democracia, aquele blá 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 todo. E é provável que isso aconteça mesmo, pois como saiu aí um levantamento recente, 85% dos professores de história são ideologicamente alinhados com a esquerda. Realmente existe uma dominação esquerdista neste ramo, e são esses mesmos professores de história que vão escrever os livros didáticos para essa criançada aí das futuras gerações, tá certo? Fazendo-as acreditar que, sei lá, está havendo nesse momento um golpe militar, alguma coisa assim, né? O nazismo tomou conta do Brasil, alguma idiotice dessa que eles ficam repetindo exaustivamente. Então esse é o primeiro passo, vamos separar esse discurso que eles estão fazendo, tá? Eles estão falando que eles vão candidatar o Lula mesmo assim, que mesmo que ele não possa ser eleito, vão registrar o Lula na eleição e vão votar nele para mostrar a indignação popular, que eles vão às ruas e blá blá blá. Isso tudo é parlatório, livre, porque é muito provável que isso não aconteça, eles não são idiotas a esse ponto. Como eu falei, agora é onde a gente começa a fazer a distinção do que eles estão falando e do que é factual, do que eles podem materializar, ou que seria uma estratégia para eles ou não. Não seria nem um pouco útil adotar essa estratégia de rebeldia, de vamos mostrar a indignação inscrevendo o Lula na eleição, porque muito provavelmente ele não poderá ser eleito mesmo, tá certo? Seria necessário uma reviravolta muito grande em tudo que está dado para que ele pudesse se tornar elegível nas eleições. As regras do jogo teriam que mudar absurdamente em pouco tempo e de uma forma que deixaria todo mundo desconfiado, de uma forma que geraria muita revolta popular, então não é exatamente o caminho mais adequado. E por outro lado, se eles fizessem isso, de colocar o cara lá na eleição, mesmo que ele não possa ser eleito, só para mostrar uma ideologia que eles defendem, eles estariam perdendo a oportunidade de fato emplacar um candidato que sirva aos interesses dele, algum candidato das linhas auxiliares do PT, que são várias. As eleições do Brasil são praticamente dominadas pelas linhas auxiliares desse projeto esquerdista maior, tá certo? PSDB, o Rede, o PSOL, o PCdoB, PT e mais tantos outros, são todos a mesma coisa, eles só se dividem na famosa estratégia das tesouras para fingirem que tem divergências entre si, que são uns contra os outros, para dar uma sensação de que existem alternativas e oposições dentro do processo democrático, para que você escolha entre esse esquerdista ou esse esquerdista, na vaga ideia de que um represente algo diferente do outro, quando na verdade não é o que acontece. Então, sobretudo nesse cenário que está sendo construído, com a crescente popularidade do outro candidato lá, o Jair Bolsonaro, que aparentemente tem ganhado a simpatia de muita gente, eles estariam simplesmente jogando fora essas eleições de 2018, perdendo a chance de concorrer à presidência da República e a dar continuidade no seu projeto. Então eles não fariam isso muito provavelmente. Eles só estão pagando de coitados, eles só estão sendo vitimistas nesse momento, como sempre foram e sempre serão, porque isso faz parte do modus operandi de toda a esquerda, de todo o movimento progressista e tal. Então, o que é mais factível é exatamente essa questão de emplacar um candidato auxiliar de uma linha secundária de esquerda. Essas opções, eu não queria ficar falando o nome de gente aqui, porque de repente a gente fala o nome de um filho da puta e associa ele a uma filha da putice, e aí às vezes as pessoas tentam até fazer disso um problema, né? Mas enfim, quais são as opções que eles têm nesse momento? Eles têm o Lindbergh, Farias, eles têm a Gleisi Hoffmann, veja você, eles têm o Fernando Haddad, que é um outro coitado, tem o Ciro Gomes, 14%, 12%, 8%, e a Marina Silva, que são esses os nomes mais conhecidos no cenário. Tá? Essas são as linhas mais diretas, auxiliares do PT. Tem uma outra frente, que é a frente PSDBista, que conta com aquele pessoal de sempre, José Serra, Geraldo Alckmin e agora o João Dória, que precisamos falar desse cara aqui também, né? Você que é liberal e se deixa enganar pelo João Dória, você precisa tomar um choque de 220, porque você está dormindo, você precisa acordar para uma série de coisas. Bom, o PSDB já está
demonstrando muita simpatia pelo PT, o Fernando Henrique dá declarações, o João Dória dá declarações, o Alckmin, o Serra, de que, não, seria muito saudável se o Lula participasse das eleições e aquela coisa toda. Então eles estão começando a se abraçar e configurar aquela relação promíscua de PT e PSDB que a gente já conhece. Assim, que são do PT mesmo, o Lindenberg Faria, a Gleisi Hoffmann e o Fernando Haddad. São três caras que eles dificilmente vão conseguir emplacar. Esses caras não têm carisma algum, são odiados por muita gente, e representam mais do mesmo, né? Representam mais do próprio PT, que é algo que as pessoas já não suportam mais, já estão com o saco na garganta, diria o Alborguete, de todo esse discurso que eles pregam. Então eles precisam emplacar um candidato secundário que dê a aparência de não ter nada a ver com o PT, de ser uma coisa diferente, uma coisa nova, olha, vamos tentar aqui um novo socialismo, esse socialismo do PT não deu certo, assim como não deu todas as outras dezenas de socialismos na história da humanidade, então vamos aqui apoiar um Ciro Gomes da vida. É aí que mora o perigo. Vocês têm que ficar atentos aos movimentos deste cara, porque o Ciro Gomes é um cara que já está aí na política há muito tempo. Assim, é verdade que, por um lado, ele é absolutamente irrelevante. Ninguém liga porque esse cara fala, mas ele está aí fazendo o trabalho dele, ele vai em universidade, ele cansa de dar palestra na universidade, falando aquele monte de lorota, fica lá pagando de aquilo que ele é, de fato, um idiota com Deus na barriga, um idiota um tanto soberbo, um tanto arrogante. Qualquer semelhança disso com o Lula também é mera coincidência. Basta você pegar qualquer entrevista que o assunto Lula cai em questão, é um grande admirador do Lula, ele diz que o Lula se perdeu no meio do caminho, mas que era isso e aquilo, que tinha um projeto muito bom, que luta contra o capital neoliberal, burguês, aquela coisa toda que ele fica falando, né? E que não só isso, das palavras do próprio José Dirceu, ele diz lá que dentro desse contexto maior de dominação da América Latina, do chamado Foro de São Paulo, ou então depois do Grupo de Marbella, ele é uma das partes desse esquema maior, é um dos caras que está alinhado com esse pessoal. Então eles vão tentar emplacar nessa. E o PDT, que é o partido do Ciro Gomes, já está fazendo a sua parte, desde imediato, desde já. Assim que saiu a condenação do Lula, o PDT solta uma nota falando, olha, o presidente foi condenado, nós não podemos mais apoiar o PT, isso é realmente um absurdo, estamos desembarcando aqui dessa plataforma, não podemos apoiar um sujeito que foi condenado pela justiça, e vamos agora aqui confirmar então que nós vamos emplacar a candidatura de Ciro Gomes como presidente do Brasil. Ou seja, eles já estão fazendo a parte de trabalhar o psicológico das pessoas de que o Ciro Gomes é uma alternativa, de que não, nós estamos contra essa roubalheira do PT, nós do PDT representamos uma outra coisa, o nosso socialismo é outro, o nosso sim vai dar certo. Por mais que você já tenha ouvido esse discurso centenas de vezes, né, ao longo da sua vida. Não, porque o meu posicionamento é crítico. São 14%, 12% mais o redesconto dá 8%. Ele vai fazer o discurso dele padrão para trabalhar a imagem, o imaginário das pessoas em torno da eleição. E a esquerda vai ter realmente um grande trabalho para essas eleições, porque não está fácil, as pessoas estão realmente de saco cheio e eles estão perdendo aquele nível de controle que eles tinham até um tempo atrás. Aí fica lá o Lula fazendo um discurso que, se ele for eleito, ele vai regulamentar a mídia, vai censurar as empresas que estão falando mal dele, né? Vai regular lá a televisão, jornal, rádio. Ele está dizendo que se ele voltar ele vai ser um ditador, aquela coisa toda. Estilo Hugo Chávez, estilo Maduro, Nicolás Maduro na Venezuela, aquele papo sem pé nem cabeça, achando que isso tudo angaria a simpatia das pessoas. Bom, então esse é o grandíssimo vídeo longo aqui que nós tínhamos para fazer em relação a isso. Então, só para traçar um panorama geral, é isso. Vai ter o discurso de momento, o discurso de construção da narrativa histórica, mas que não é a verdade, não é nem a estratégia deles de fato, porque eles sabem que isso é uma causa perdida. Vai ter a estratégia real, que vai ser tentar emplacar uma alternativa que pareça diferente do PT, pareça uma alternativa ao PT, quando é, na verdade, uma linha auxiliar do próprio projeto petista e das esquerdas aqui da América Latina. E na eventual ocasião deles conseguirem reverter esse quadro todo e ganharem as eleições e aquela coisa toda, aí sim, bom, nós estamos absolutamente fodidos, e aí estaremos a 2 minutos da meia-noite, como diria o Iron Maiden, ou não, estaremos a 2 minutos da Venezuela. E sempre lembrando, leiam Democracia, o Deus que Falhou, de Hans Hermann Hoppe, e lembre-se sempre que a democracia por si só é uma fraude sistêmica, é um totalitarismo disfarçado, um totalitarismo em mais etapas, tirania que quer se impor sobre as consciências individuais, tá certo? Bom, por enquanto é isso, um beijo enorme a todos vocês, e até a próxima.